Eu gostaria de encerrar hoje falando sobre perdão na família. E nós conhecemos muito bem a história do José. Esse José sofreu tanto, coitado. Agora, se a gente for pensar, né, por que o José sofreu? Ele era um filho amado, filho da mulher amada, de um homem que teve muitas mulheres, filhos, cada mulher teve um filho. Naquela época Deus permitia. Ninguém está julgando isso. Só vamos pensar no que nós estudamos durante a semana, né? Do que é criar os nossos filhos. Nessa história, nós vimos aqui o pai olhando para 12 filhos e mirando um. Esse é meu filho amado. Esse é o meu garoto. Os outros são tudo bodes expiatórios. São ruins, brigam um com o outro. Por que será que estava acontecendo isso, né? Então, nós vamos tirar uma lição boa em cima dessa história, né? De um pai que ama, de modo especial, um dos filhos e o presenteia com uma túnica longa de mangas compridas. E os irmãos viam que o pai amava mais aquele irmão, chamava José. E que a eles, por isso eles tinham ódio dele. E o tratava com grosseria. Todos filhos de Deus. O pai, um exemplo de homem fiel a Deus. Mas olha a fraqueza desse homem. Tire exemplo, hein? Olhe bem para o Jacó. Olha para essas pessoas aí, como era a família dele. Era para ser uma família perfeita, não era? Tinha Deus, Deus falava com eles. Abra a Bíblia em Gênesis 37. Do 1 ao 3. Diz assim, Gênesis 37, do 1 ao 3. Jacó ficou morando na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido. Esta é a história da família de Jacó. Quando José era jovem, de 17 anos, cuidava das ovelhas e das cabras junto com seus irmãos, e os filhos de Bila e de Zilpa, que eram mulheres de seu pai. E José contava ao seu pai as coisas erradas que os seus irmãos faziam. Jacó já era velho quando José nasceu, e por isso ele amava mais do que todos os seus outros filhos, os outros filhos. Jacó mandou trazer para José uma túnica longa, de mangas compridas. Esse homem, depois de velho, fez uma coisa que não foi boa, né? Ele olhou para o filho mais novo, porque o filho era o filho da mulher amada. E os outros, não era filho da mulher amada? Eram esposas deles. Eles se tornaram ruins porque eram ruins? Não. Se tornaram ruins porque o pai foi negligente. Esse homem chamado Jacó. Olha só, vamos olhar para a Bíblia e ver quantas coisas erradas que teve na vida desses homens de Deus. Mas eram homens que Deus amava e Deus confiava neles. Mesmo eles sendo desse jeito, Deus estava olhando para eles e falando, vou mandar. Você vai tomar uma pancada aqui, outra pancada ali, você vai sofrer as consequências de ser um pai negligente, como Davi foi um pai negligente, a consequência que ele teve, o desastre que foi a vida dele, e o desastre que foi a vida do filho dele, do outro rei. Mas Deus amava eles, porque eles amavam a Deus, mas eram negligentes. Versículo 12, do 37. Eu vou deixar que a história fique muito comprida, o tempo vai ser curto. Então, vamos ver que, por inveja, os irmãos de José, eles vendem como escravo aos israelitas. Inveja do quê? O pai faz uma túnica cara, deu para esse irmão deles, ele já não gostava desse irmão, porque o pai via com os olhos diferentes, nunca deu uma túnica para os outros irmãos, nunca deu a mínima para os outros irmãos, tratava os outros irmãos de maneira grosseira, que é a história que conta. Desagradava a Deus isso aí.
A gente vê o desastre que aconteceu na família. Então nós vimos que, por inveja, eles venderam como escravos aos israelitas, os ismaelitas, aliás, que o levam para o Egito, onde foi preso por acusação de não ter feito o que não fez. Foi acusado porque queria assediar uma mulher que não foi aquilo, que ele correu dela. Mas ela agarrou nele e puxou a túnica dele, como prova de que ele estava lá assediando ela. Mas ele não devia, ele era um impuro, temente a Deus. O José tinha tudo para ter raiva de Deus, porque ele via aquele sofrimento que ele estava passando, os irmãos dele que fizeram com ele, estavam lá com o pai numa boa, e ele estava no Egito como escravo. Que tristeza, né? Mas aí, em Gênesis 45, de 1 e 14, se vocês quiserem ler, não vai dar tempo de eu ler tudo, porque eu falei para eles, o tempo vai ser curto, mas nós vamos entrar na história. José tinha sonhos e profetizava. Nós vamos ver aqui ter 7 anos de abundância e 7 anos de escassez. José estava numa prisão, e de repente ele falou lá para o quando você estiver lá com o rei, o faraó, você lembra de mim. Essa pessoa voltou a servir o faraó, e de repente o faraó tem um sonho, chama os seus divinhos lá, ninguém conseguia falar o sonho dele. Aí essa pessoa que esteve preso com o faraó, que estava agora servindo o rei de novo, lembrou do que José falou para ele: quando você estiver lá, você lembra de mim. Olha o que eu fiz por você aqui nessa prisão. Eu falei que você não ia morrer, que você ia voltar para o rei. Mas o padeiro ia morrer. E morreu. Aí ele lembrou. Falou para o rei: faraó, seus sábios aqui nenhum conseguiu. Eu tenho uma pessoa que vai vir aqui em você e vai falar para você esse sonho. O faraó manda chamar José. Quando José chega lá, ele olhou José. Fala, José. Contou o sonho. José interpretou tudo direitinho para ele, falou. O que o rei fez? Nomeou ele como governador. De um escravo ele se tornou, depois do faraó, o homem mais forte do Egito. José guardou em celeiros muito trigo, e a fome chegou a Canaã, e Jacó mandou seus filhos comprar comida no palácio. Então nós vamos ver que, para provar os irmãos, José pede para deixar Benjamim fora, que era o irmão dele, da mesma mãe. Deixaram o Benjamim ficar no palácio e mandou seus irmãos ir lá buscar o pai. E nesse momento José conta que quem é para esses irmãos. Você sabe quem é que eu sou? Você sabe quem é que está dando comida para vocês, está matando a fome de vocês? Vocês vêm aqui mendigar. Se eu não tenho comida no meu celeiro aqui, vocês iam morrer de fome. Porque ele previu a escassez e houve a escassez. Na fartura, ele guardou em celeiros comida para mais 7 anos. Quando ele conta a verdade para os seus irmãos, os irmãos dele caem das pernas. Saber que aquele homem foi o irmão dele que ele vendeu. Ele salvou a nação israelita. Olha como Deus é bom para quem é bom. José tinha tudo para ser um escravo, que ia morrer lá na pedreira do Egito, para escavar pedra, para ficar fazendo as coisas que o Egito faziam lá. Ele era um artífice mesmo. A história conta, José era um homem muito inteligente. Aí ele conta para os seus irmãos. José chora tão alto que todos estavam no palácio ouviram o choro dele. E disse: eu sou José, seu irmão, não fique triste, porque foi da vontade de Deus que isso aconteceu. Não fique triste vocês. Vocês fizeram o que Deus mandou vocês fazer. O que houve aqui? José tinha tudo para falar: prende esses homens. Eles vão pagar pelo que eles fizeram comigo. Porque esse homem sofreu foi muito da mão dos egípcios. Mas não. Venham para cá, busca o pai. Vocês vão morar aqui comigo. Houve o quê? Perdão. Um
perdão de uma pessoa que se tornou escravo. Depois de longos anos, ele se tornou governador do Egito. Foi para salvar vidas que Deus mandou José na frente. Preservou a nação judaica. Senão eles iam morrer lá na terra de Canaã de fome, porque eles não tinham mais comida. Um grupo de pessoas que restou iam morrer e foi salva. O exemplo é perdão. Como está o meu perdão na minha casa? Como está o seu perdão para a sua esposa? Como está o seu perdão, esposa, para o seu marido? Como está o perdão dos filhos com os pais? Nós temos esse exemplo desse homem aqui. Ele tinha tudo para odiar, mas ele amou. Jesus tinha tudo para fugir da cruz, mas ele amou. Ele perdoou. Ele até pediu para o pai, né, se fosse possível, né? Mas o pai falou, não é possível, você vai ter que cumprir. Então foi para salvar as vidas que Deus mandou na frente desse homem, o José. E ele abraçou os seus irmãos e pediu perdão. Um homem de Deus. Deus tornou o mal que fizesse em bem. Gênesis capítulo 50. Do 15 até o 19. Depois da morte do pai, os irmãos de José disseram, talvez José tenha ódio de nós e vá se vingar de todo o mal que lhe fizemos. Então mandaram dizer a José, antes que o pai morresse, ele mandou que pedisse a você o seguinte, por favor, perdoa a maldade e o pecado que seus irmãos que o maltrataram. Portanto, pedimos que perdoe a nossa maldade, pois somos servos de Deus e do seu pai. Quando recebeu essa mensagem, José chorou. Depois os próprios irmãos vieram e se curvaram diante dele e disseram, aqui estamos, somos seus criados. Mas José respondeu, não tenham medo, eu não posso me colocar no lugar de Deus. E verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim, mas Deus mudou o mal em bem para fazer de hoje que estamos vendo. Isto é salvar a vida de muita gente. O mal se tornou bem. Agora que esse homem está aqui perdoando a maldade que houve. Por que devemos perdoar? Porque é um princípio divino. É um princípio divino. É um mandamento para termos comunhão com Deus e com os irmãos. Quando você não perdoa o seu irmão, você não tem comunhão com Deus. Quando o filho não peça perdão para o pai, ele também não tem comunhão, e assim por diante. Eu faço mal para minha esposa, eu tenho que ter consciência do que eu fiz, peço perdão, para mim ter comunhão com Deus. Mateus 6. Mateus capítulo 6, versículo 15. Diz assim, mas se não perdoarem essas pessoas, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês. Então, se você não sabe perdoar a sua esposa, Deus também não vai te perdoar, e vice-versa. Aí eu passo esse recado para você, filho. Se você tem alguma coisa para pedir perdão para o seu pai, peça perdão para o seu pai. Ele vai te perdoar, porque se ele não te perdoar, Deus também não vai perdoar ele. Perdão é uma coisa mútua. Sem perdão, fica bloqueado o crescimento espiritual da pessoa. Quem deve tomar iniciativa? O ofendido. Mateus 18. Mateus 18. Depois você lê tudo. 18, do 15 em diante, diz assim,
Se seu irmão pecar contra você, vá, mostra ali o seu erro, mas faça isso em particular, só entre vocês dois. E se essa pessoa ouvir com conselho, então você ganhou de volta o seu irmão. Mas se não ouvir, leve com você uma ou duas pessoas para fazer o que manda as Escrituras Sagradas. E elas dizem: qualquer acusação precisa ser confirmada pela palavra e pelo menos duas testemunhas. Mas se a pessoa que pecou não ouvir essas pessoas, então conte tudo à igreja. E se ela não ouvir a igreja, trate como um pagão ou como um cobrador de imposto. Então nós temos na Bíblia a maneira correta de como temos que fazer. Procure a pessoa. Você errou. Faça ela ter consciência do que ela fez, do prejuízo que ela praticou na igreja, na própria vida dela. Você vai excomungar a pessoa? Não, peça perdão a Deus e volta de novo aos pés de Jesus. Ninguém vai te excomungar, ninguém é dono da igreja. Quem morreu pela igreja perdoou o pecado de todo mundo. Mas tem que haver arrependimento. A pessoa não pode estar sentada no banco da igreja com um pecado enrustido na vida dele, corroendo ele e corroendo a igreja. Tem que haver reconciliação. Então a igreja, Jesus está nos ensinando, leva uma testemunha, para ela ser testemunha do que você está fazendo, do que você procurou a pessoa. Ah, não ouviu, leva mais outra. Ah, não ouviu, ele quer continuar no pecado, mas quer estar no corpo. Não. Então agora eu vou te levar para a igreja. Você põe ele aqui na frente e fala para a igreja: ó, esse irmão aqui está no pecado, foi falado uma, duas vezes, não ouviu, está no pecado. E se ele não se arrependeu, fora. Mas o perdão existe. É só pedir perdão, só isso. Reconcilie com Deus. Então nós, como pai e mãe, nós temos que ensinar nossos filhos a pedir perdão. Mas para nós ensinarmos nossos filhos a pedir perdão, eles têm que ver em nós também fazendo isso. Foi isso que Jesus ensinou. O perdão é uma questão de iniciativa pessoal. Eu não posso fazer uma pessoa pedir perdão na marra, da boca para fora, melhor não pedir. Fique lá, morrendo com a doença, mas não peça da boca para fora, não. Peça com o coração limpo, que Jesus vai te limpar o coração. Dessa maneira que tem que ser pessoal. Então, nesse versículo que a gente leu aqui, a pessoa deve tomar a iniciativa, e aquela que foi ofendida, que está com dor, conforme ensina Efésios capítulo 4, vamos lá em Efésios capítulo 4, versículo 6. Efésios 4 e 6, diz assim: e há somente um Deus, e Pai de todos, que é o Senhor de todos, e que age por meio de todos e está em todos. Só existe um Deus, um que perdoa, que Ele é o Pai de todos. É o que nós devemos recorrer. Então, ela deve deixar o mal e se reconciliar com Deus. Para deixar o mal é pedir perdão para Deus e se reconciliar com Deus, reconciliar com a igreja e ser perdoada. Mas aí, irmãos, ela é perdoada mesmo. Não é o perdão para amanhã depois estar jogando na cara da pessoa. Você fica quieto, porque você lembra o que você fez? Mas que perdão é esse? Se a pessoa de Jesus fosse estar falando para mim, para você, do que a gente ainda faz, mas Ele me perdoa, porque o Espírito Santo me toca em mim, eu falo com Jesus, Jesus vai lá no juiz e fala: ó, juiz, o pecador lá está pedindo perdão, e Deus me perdoa, porque Ele é justo. Jesus já fez o que tinha que ser feito. A reconciliação se chama Jesus Cristo. O exercício do perdão, né? Jesus ensina na Bíblia que o perdão bíblico não tem limites, ele deve ser liberado quantas vezes for necessária. Pedro havia aprendido isso com Jesus, no sistema religioso judaico, que pratica o perdão, estava condicionado 3 vezes. Jesus falou: não. 7, não, 70.
Não tem limite. O perdão não tem limite. Quantas vezes for necessário. O perdão é uma dívida espiritual. A parábola de Jesus, ela ajuda a entender a devida promessa que ele fez para nós, que ele nos perdoa, então nós temos que perdoar. Se nós não perdoarmos, nós tão pouco, ele também vai nos perdoar. Perdão tem que estar no coração. Mateus capítulo 5, vinte e 24, diz assim: portanto, se você estiver oferecendo no altar a sua oferta a Deus e lembrar que seu irmão tem alguma queixa contra você, deixe a sua oferta ali na frente do altar e vá logo fazer as pazes com o seu irmão. Depois volta e ofereça a oferta a Deus. Olha como que é importante o perdão. Se você vir, a sacolinha da oferta vai passar. Se você vai ofertar, mas você vai lembrar na hora, não, peraí, eu tenho uma questão ainda com o irmão ali. Pega a oferta, põe de volta no bolso, vou lá falar com ele. Então, olha a importância do que é o perdão. Jesus ensina um outro lado de como ter comunhão com Deus e com os irmãos. O ofensor é quem deve procurar o ofendido. Foi o caso dos irmãos de José. Criou um meio deles irem sem saber ao encontro do irmão. Deus criou esse meio, os irmãos de José. Ele foi ao encontro do seu irmão. O que significa perdoar? Perdoar é uma decisão, é obedecer ao princípio divino para termos comunhão com Deus. Então, tem que existir uma decisão em você. Não, eu perdoo. Eu tenho consciência que eu ofendi, eu vou pedir perdão. Aí não existe, né, irmãos? Não vai existir mais dúvida nenhuma no coração, na igreja. A igreja vai viver em paz. Agora, quando não há perdão, é difícil, né? É difícil. Perdoar é a decisão. É obedecer o princípio divino. E assim teremos comunhão com Deus. Diante de Deus, a sua parte deve ser feita. Tem que ter uma ação. Preocupe-se em resolver a sua parte. A responsabilidade da outra pessoa não será repetida de você. Eu quero falar agora 5 linguagens de perdão. Primeiro, manifestação do arrependimento em si. Primeiro tem que ter isso, né? Manifestar o arrependimento em si, que você pecou, que você tem que fazer aquele ato. E você vai lá e faz. Segundo, aceitação da responsabilidade do erro. Eu errei contra o meu irmão, eu pequei contra o meu irmão, eu vou lá pedir perdão. Eu errei contra o meu pai. Foi o que o filho pródigo fez. Tinha tudo com o pai. De repente, ele olhou para o mundo, achou o mundo melhor do que o pai. Me dá a minha parte que eu quero para o mundo. E foi. Aí, quando ele começou a passar necessidade, ele lembrou que o pai tinha tanto na casa dele, ele falou, eu aqui passando fome. O que ele fez? Voltou para o pai e pediu perdão. Falou, pai, eu não mereço mais nada, só quero só que o senhor me perdoa e me aceite de volta. E o pai estava lá, de braços abertos, esperando ele. Esse é o nosso pai. Ele está de braços abertos esperando você. Pedir perdão para ele. Se reconciliar com ele. É isso que Deus quer de nós. Terceiro ponto, compensação do prejuízo. Eu pequei contra o meu irmão, eu dei prejuízo para ele. Eu vou ter que compensar esse prejuízo. A Bíblia fala, né, que o irmão não deve ser nem afiador um do outro, né? Isso aí não é de afiador, emprestar. Você emprestou dinheiro, você empresta. Não empresta, você dá. Se um dia ele vir te devolver, você recebe. Se ele não puder te pagar, larga para lá. Você não vai cobrar o irmão e nem vai cobrar juro do irmão. Porque vai ter briga. Você não vai levar o irmão no tribunal. Você tem que perdoar a dívida. Perdoa. Se o dele vem te pagar, você recebe. Se você não precisa, não, irmão, não preciso.
Pode ficar com você. Isso vai te ajudar. Não guarde ressentimento. Não deve guardar ressentimento. Quem fez isso e compensou todo o prejuízo que deu na Bíblia? O Zaqueu. Ele devolveu até mais do que ele pegou para as pessoas. Ele queria o perdão de Deus. Ele queria o perdão de Jesus. Falou: Senhor, eu vou devolver tudo que eu fiz. O que eu defraudei, eu vou devolver. E ele devolveu. E salvou a alma dele. E ele ficou limpo. Deus perdoou ele. Zaqueu foi um exemplo, né? Mudança de atitude. Posso fazer algo para me redimir? Pode. O que eu devo fazer? Peça perdão a Deus. Depois vá lá e reconcilie com o irmão. Com a irmã, com o filho, com o pai. Outro ponto, eu quero mudar. Mas é só mudança, nós só temos mudança quando o coração muda. Porque querendo mudar de visual só não adianta. Tem que mudar as atitudes. O como falar. Como você trata as pessoas? Como eu trato meu filho? Eu trato ele com carinho, com amor, ou eu trato ele rusticamente? Olha a história do Jacó aqui. 12. Dois obedientes. Era o mais novo e o outro, 2 filhos da Raquel, né? Raquel? É. Os outros eram patinho feio. Deus fez alguma coisa de errado com esses homens? Que eles foram o quê? As 12 tribos de Israel. Olha quem é Deus. Deus tem um olhar diferente do ser humano. Ele tem um olhar diferente. Eu quero mudar. Tem que se mudar. Temos que saber perdoar. Nós temos exemplo de Jesus, Jesus na cruz. Mas nós temos um exemplo de um outro irmão que estava sendo morto, apedrejado, e falou: Pai, perdoa. O Estevão. Ele tinha tudo para olhar para aquela turma lá e ficar bravo. O que eu fiz? Não fiz nada, estou contando a história do povo de Deus. O que aconteceu lá no passado para vocês. Lembrar de quem é Jesus, esse que vocês crucificaram. Ah, mas os judeus não queriam escutar isso. Pegaram pedra e mataram o Estevão. Ele olhou para o céu e viu o Senhor Jesus. O céu se abrindo para ele. E ele perdoou aquelas pessoas. Ele perdoou aquelas pessoas. Está lá em Lucas, né? Não vamos ler para não ter tempo. Então temos que pedir perdão. 1 João. Primeiro João 1:9. Diz assim: mas, se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará da maldade. Olha quem é Deus. Ele vai te perdoar e vai te limpar de toda a maldade. Mateus 6:12. Olha a oração de Jesus. Perdoa nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. Essa foi a oração que Jesus ensinou os apóstolos a orar. Temos que aceitar. Temos que buscar o perdão de Deus e o perdão dos irmãos. Como é que o irmão me perdoa? Eu indo falar com ele, conversar com ele. Se ele tiver um coração bom, ele por si mesmo vai falar: ele está por mim, não, na minha parte ele está perdoado. Mas tem que ter a reconciliação. Porque às vezes tem a maneira, não, na minha parte está perdoado, mas está com a cara virada. Ele nunca vai olhar para o irmão como tem que olhar. Mas ele diz que está perdoado. Não, o perdão é reconciliação. O perdão não é da boca para fora. Tem um reconciliação. Um olho no olho ali, eu te perdoo porque você fez por mim, que você fez para mim.
você vai limpar, tirar aquela carga da outra pessoa. E vai tirar a sua também. É dessa maneira. Então, temos que aceitar o perdão, buscar o perdão. Sem perdão, carregamos um fardo pesado demais. Quantas vezes você pediu perdão na sua vida? Quantas vezes já pedi perdão na minha vida? Fica para a gente pensar, né? Quantas vezes você perdoou na sua vida? Às vezes nós estamos negando perdão. Então, meus irmãos, gostaria de encerrar esse estudo dando um conselho. Só existe perdão no coração quando existe amor. Quando você ama o irmão, ama a igreja, você perdoa. Não olhe para o irmão vendo um inimigo. Olhe para o irmão vendo uma alma que está querendo ir para o céu. Né? Mesmo ele sendo fraco, mesmo ele causando tanto problema na sua vida, Jesus não... O Judas, chegou no fim, Jesus falou para o Judas assim, faça o que tem que se fazer logo. Jesus poderia ter dado uma lição naquela hora ali, né? Não, faça o que você tem que fazer logo, mas pode fazer. O Judas poderia ter sido salvo, se ele tivesse pedido perdão e se arrependido de acordo conforme o perdão de Deus. Porque o que o Pedro fez, não tem mais nada foi diferente do que o Judas fez. Pecado é pecado. Houve traição dos dois lados. Mas qual foi a diferença? O Pedro olhou para Deus e viu o que ele fez. Ele lembrou do que Jesus falou, você vai me negar, você vai fazer isso, isso, isso. E ele fez. O que ele fez? Chorou amargamente e pediu perdão. E Deus perdoou. Olha que homem que foi o apóstolo Pedro. Um grande homem de Deus. Que Deus abençoe vocês, igreja. Que vocês possam ser uma igreja que peça perdão. Uma igreja que perdoa uns aos outros. E assim a igreja vai ser exaltada perante Deus. Que Deus abençoe vocês. Quem sabe numa próxima oportunidade podemos estar aqui de novo, se assim Deus permitir. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. E nós também lá em Araçatuba. O dia que vocês quiserem Araçatuba lá, é só nos ligar. O Adalto tem tudo. Se vocês for para aqueles lados lá, liga lá, que a gente está lá em Araçatuba. A minha casa está sempre à disposição de vocês. Tá bom? Deus abençoe vocês.